Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de um tempo. Correria que só, né? Mas vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre mística franciscana. Nós ainda não estudamos aqui neste canal a questão do testamento de Francisco de Assis. O testamento, assim, é considerado, aí, junto com a regra, um documento muito importante para o franciscanismo. Esse testamento, até o nome já diz, né? Por que alguém vai deixar um testamento? Para que vai deixar um testamento, né? Para aquilo que foi mais importante para a vida dele. E Francisco de Assis, ainda isso é mais ainda contundente no sentido em que esse testamento é para mostrar um caminho que ele percorreu e que ele percebeu a ação de Deus neste caminho. É claro que nem eu nem você nós não vamos ser outro Francisco, né? Não tem assim como. Nós temos, cada um na face da terra é único. Então Francisco de Assis foi único, mas ele deixa pistas, né? E aponta para aquilo que é mais importante, que não é exatamente como ele viveu, nós vamos ver no testamento, mas sim como Deus deu a graça para ele. Então a mística, nesse período aí do século XIII, ela está muito presente, foi um século, né, 12, 11, 12, 13, 14, uns séculos muito, vamos dizer assim, um período que floresce, né, a mística cristã. Refloresce, vamos dizer assim, né? Porque a gente fala floresce, parece que não ocorreu antes, né? Ocorreu sim, mas a gente vê como que um brotar em vários lugares, em várias regiões, em várias personalidades, homens e mulheres, que têm essa proximidade muito grande com o Senhor, uma intimidade profunda com o Senhor. Nessa intimidade muda-se totalmente uma visão de mundo, né? Quando eu falo mundo, é tudo aquilo que a pessoa, né, vamos dizer, cosmovisão, sobre si mesmo, sobre o outro, sobre Deus, né? O que é externo, o que é interno. Então, e aqui quando eu digo o interno é o que o sujeito, né, experiencia sobre si mesmo, né? Isso que eu estou chamando de interno, vamos resumir assim. Então vamos olhar esse texto e eu convido você com calma, com tranquilidade, né? Vamos ter coragem, né? Coragem para deixar que a graça de Deus também haja em nós. Nós temos duas formas de abordar a mística. Tem aqueles que estudam a mística, né? Os estudiosos, os cientistas da religião, os filósofos, às vezes os teólogos, né? De várias denominações cristãs, então eles olham, cada um do seu ponto de vista. Mas aqui nós também vamos falar desta mística como uma experiência, né? Uma experiência que em olhando esses textos nós possamos também abrir a esta experiência. Então não é simplesmente um estudo, tá? Não que seja ruim, né? É bom o estudo, a gente precisa ler os autores, desculpa, os autores que falam sobre a mística. Isso é importante, nos ajuda a refletir e até ajuda a compreender mais como que é essa abertura, né, a essa experiência. Porém, nós estamos falando aqui mais de uma vivência do que teorias. Não se alcance a mística por teoria, né? Justamente o contrário. Quando nos falta todos os conceitos, quando nos falta, como diz um autor que eu estudo, quando falta o pensamento, né? É justamente aí que está a experiência mística. Vamos devagar, né? Talvez nossa, vamos parar de pensar, calma, vamos tranquilo. Então foi assim, vai dizer Francisco de Assis no início do seu testamento. O Senhor deu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência assim.
Prestai atenção nesse pequeno trecho. Da onde que ele parte? Dessa clareza que não é ele exatamente, né? Mas que foi um dom dado, né? É uma graça dada. Aqui a graça não simplesmente a capacidade de em realizar, claro que tem isso também, mas uma experiência profunda, um encontro. Então é um encontro onde que diante desta visão, e aqui visão no sentido não dos nossos olhos, né, gente, tá? Quando a gente fala visão aqui, vamos lembrar mais do conhecimento bíblico, do termo bíblico, no sentido de experienciar, de viver, né? Então, esta experiência, essa visão, fez com que, né, se mudasse a percepção de si e do mundo e do outro. Ele deu esta capacidade, essa graça de que Francisco pudesse começar, né, pudesse começar a fazer penitência. Mas penitência, simplesmente será que é cumprir ritos? Não. Não é simplesmente porque penitência entendido aqui que eu vou parar de comer, vou comer, né, arroz e feijão, comer carne, comer muito, vou comer bem pouquinho para que eu possa fazer penitência. Bom, quem só faz isso, entende só isso, está muito longe da mística, né? Está mais longe do que tudo da mística, né? Está por fora, como diz o ditado popular, né? Está totalmente por fora. Não se resume a um fazer externo, né? Diante dessa experiência, Francisco, encantado por esse mistério que o tocou, né? Ele é tocado por esse mistério, algo muda e aí ele percebe para que ocorra. Talvez até a palavra ocorra não é legal. Nós não vamos fazer só acenos aqui, tá, gente? Porque a mística, ela não é coisa simples, não é explicável, né? A gente só vai acenar, nós vamos só elucidar, assim, olha, por aqui, né? E tenha paciência que é assim mesmo, viu? Não queira aí, é só fazer isto e pronto, nós entendemos o que é a mística. Não é assim não, tá? Nessa experiência com o mistério, ele percebe que, peraí, né? Para que eu esteja à margem, que eu esteja próximo, que eu esteja na capacidade de ouvir, próximo à obediência, eu tenho que ficar atento, né? Então eu preciso ajudar a essa graça que me dá dando essa possibilidade da experiência com esse mistério, para que este mistério seja realmente a minha vida, né? Que seja realmente possa habitar no meu coração, né? Na minha centralidade, na experiência mais profunda. Então, fazer penitência é a partir daquele que foi tocado pela graça. Então, tocado, experienciado isto, ele percebe, preciso eliminar algumas coisas, ou procurar eliminar tudo aquilo que me atrapalha ou que me tira deste mistério. Olha, presta atenção, não entendi o mistério, né? Eu experienciei e aquilo me faz mover nessa direção. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso é verdade não por conceitos, né? Não por dizer ou por ouvir falar, mas eu sei o que é, porque ele me revelou. E revelou como um aceno, né? Oh, por aqui, né? Então, se vai nessa direção. E aí, tudo que atrapalha, ele quer eliminar. Assim, se a gente comparar, para a gente ajudar e a gente entender, de forma assim bem, talvez, limitada, porque a comparação sempre é limitada, quando alguém está apaixonado, né, ou melhor, amando, né, não a doença a paixão, mas amando,
Então ele faz tudo para estar perto ou saber do seu amado, da sua amada, né? Ele tira as possibilidades de que qualquer coisa que possa atrapalhar este caminho. E ele quer ver o amado e a amada feliz, então ele também faz de tudo para que isso aconteça. Então ele precisa fazer penitência. Penitência da vontade própria, penitência de querer pensar só em si, né? Existe um processo de esquecimento de si. Olha que loucura, né? Tocado pelo mistério, a gente começa um caminho de esquecimento de si. Coisa estranha, na nossa concepção hoje isso é loucura, isso é perder a liberdade, é perder a identidade. Não entendeu nada, né? Pelo contrário, é encontrar a própria identidade mais profunda que está alicerçada nele. Né? Ele que dá a vida, né? A nossa vida só pode estar na vida que é ele. Então não é perda da identidade, mas é reencontro com a verdadeira identidade. Talvez a psicologia profunda se aproxima um pouco disso, né? Quando ela fala encontrar o verdadeiro eu, não o ego, né? Não a egolatria, não se fechar a si próprio. Então Francisco, né, tem essa clareza, né, que vai dizer o Senhor deu a mim. O Senhor deu a mim a começar a fazer penitência. Assim, dois pontos. Como eu estivesse em pecado, pecado é errar o alvo, né, da nossa verdadeira identidade que está em Deus. Porque estar em pecado é não reconhecer-se filho de Deus. Não porque alguém me contou, né, mas porque eu esqueci né, eu experienciei e estou percebendo que eu estava em pecado. Né? Eu estava no caminho errado. O pecado não pode ser entendido simplesmente. É claro que também envolve, mas não é simplesmente um ato em si, mas é o caminho, né? O caminho que estava equivocado. Este é o maior pecado, né? Quando o caminho está equivocado, aí se você tem uma coleção, né, vamos dizer assim, coleção não, que essa palavra, né, parece que a gente está colecionando os pecados, né? Nós temos um conjunto de pecados, né? Mas a origem que está nesse conjunto de pecados é o pecado, né, no singular, né, que é o caminho errado, a rejeição de Deus, né? A rejeição não simplesmente por falar, mas por viver, né? Como eu estivesse em pecado, porque eu percebi, né, que estava no caminho torto, parecia-me demasiadamente amargo ver leprosos. Me incomodava. Né? Tirava eu das minhas coisas, dos meus desejos, das minhas alegrias, alegria egóica, desejo de realização egóica, né? Pretensão de viver por si mesmo, né? Autossuficiência, me incomodava, né? Ou seja, eu queria viver por mim mesmo, eu queria alcançar a felicidade por mim mesmo, não queria que ninguém me tirasse de mim mesmo, mas este é o caminho errado. Né? Infelizmente a mística é difícil, né? A gente já é difícil compreender aquele que caminha dentro da vida cristã, imagina aquele que nem caminha dentro da vida cristã ou dentro das grandes religiões, né? Então, falar isto para hoje, para o mundo, esse freio aí ó, ficou doidinho, né? Ficou tabiruta, né? Mas é porque se acha que a verdadeira felicidade vai ser encontrada seguindo os próprios desejos, as próprias vontades. Mas é justamente aí que está a escravidão. O ser humano só encontra o seu verdadeiro fundamento quando se liberta de si mesmo, né? E só pode se libertar de si mesmo quando ele encontra algo maior, um tesouro. Não essas coisas essas ninharias, né, que nós ajuntamos na vida,
achamos que vamos encontrar a felicidade, né? A plenitude nas coisas, no dinheiro, nos outros, né? E não é nada disso, né? Está muito anterior. Nós podemos sim, né, de certa forma, aproveitar de tudo isso de forma equilibrada, né? Ter bons amigos, né? Ter pessoas que amamos, partilhar a vida, ter uma certa diversão, porque todos nós temos isso na vida, isso é até querido por Deus, mas quando isso não é feito a partir do egoísmo. Francisco tinha momentos, né, fraternos, momentos de partilha, né, intensos e alegres. Eles eram conhecidos pelos frades da alegria, né? Ele trouxe o sorriso de novo para a vida religiosa, né, daqueles que seguiam a Jesus Cristo mais radicalmente, porque não podia rir, né? Não podia sorrir, era tido assim como algo ruim. Então ele traz isso de volta. Então, o leproso incomodava Francisco, ele percebeu isto, né? E aí o que fazer penitência? Eu preciso justamente estar aí, né? É justamente neste lugar que eu vou perceber, eu vou notar que é aí que vai ser queimado, né? Ou pelo menos ali naquele momento eu vou ter a oportunidade, né, de vencer a mim mesmo e deixar que o mistério de Cristo se revele, né, na sua pura carnalidade, né? Na presença do irmão que sofre, no encontro com o outro, nas experiências intensas, né? Amorosas, afetivas, no toque de Deus. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. Fazer misericórdia, aquele que se reconhece tocado pelo mistério, sente como que cortado, né, no seu coração, né? Um coração que era de pedra, que não se incomodava com ninguém, queria ter só a paz para si próprio, agora é cortado, né? É um coração vivo, que tem compaixão, que chora com, que alegra com, né? Que se preocupa com o outro. É compaixão, né? Está na mesma dinâmica de sofrimento do outro, de alegria com o outro. E afastando-me dele, aquilo que me parecia amargo, né? Aquilo que eu não queria, peraí, tem algo aí que eu não desconfiava de nada. E de repente, estando com eles, eu percebi que esta é a verdadeira vida e não aquela falsa que eu estava vivendo, colocando as forças em mim mesmo, querendo ser nobre, querendo ser reconhecido, aplaudido. Que coisa, como eu estava em pecado. Ou vamos traduzir na nossa palavra, no nosso linguajar, né, moderno, assim para dizer, como era burro, né? Ficava perseguindo as coisas que não me preenchiam, não dava nada para mim. Isso é verdade. E aquilo me tornou, converteu-se em doçura. O mistério ali se fixava, se revelava, se fixava aqui não no sentido de que eu posso dominar o mistério, mas ali era ponto revelante, né? Da alma e do corpo, né? Então é uma doçura da alma e do corpo, né? Aí não há divisão, né? A alma é uma coisa, o corpo é outra. Não, aquele que está nessa dinâmica de compaixão tem o coração inflamado, né? De amor. E aí todo o corpo, né? Aquilo que nós somos, espírito, vamos usar esses nomes, né? Mas para referir à nossa profundidade, o nosso mover, o espírito mover, a nossa alma, o mais profundo de nós mesmos, né? A nossa razão, que de repente é fecundada por essa experiência mistérica, né? Vamos dizer assim. Aí se tornou doçura de corpo e alma, né? Aquele que é tocado pelo mistério sente as chamas do amor, né? É queimado pelo amor, tem um coração que arde, né? Que se expande, né? Não é aquele coração apertado, é aquele que se expande, né? Quando eu digo coração aqui, é a nossa centralidade, né?
Muita gente, assim, também em outras religiões nos lembra, e alguns também aí que trabalham com a psicologia profunda também vai dizer, ou também com terapias, né, outras terapias vão dizer, né, que nessas experiências de fé existe uma expansão, né, uma sensação expansiva, né, dessa região do peito, também nessa região aqui, né, aqui da testa, às vezes próximo ao umbigo, né? Então essas sensações corporais, elas podem ocorrer, normalmente ocorrem, né? Nessas experiências profundas de Deus. Então não é nada de se estranhar, né? Que a mística também de forma nenhuma deixa o corpo de fora, pelo contrário, né? Ela traz a experiência corporal para dentro. Os místicos não procuram essas experiências por elas mesmas, elas ocorrem, né? Que também são graças de Deus. Né? Então, numa contemplação, numa oração profunda, no silêncio profundo, existem essas manifestações. Mas os místicos não procuram essas manifestações por elas mesmas, porque seria ocupar a própria mente, o próprio coração, querendo atingir essas coisas. Né? Então não é, né? Não é o centro, não é o sentimentalismo, não é as sensações corporais, tudo isso faz parte porque nós somos seres encarnados, mas isto não pode, não é a centralidade dos místicos, por mais que eles experienciem isso. Né? E em seguida detive-me por um pouco e saí do mundo. Sair do mundo aqui, gente, né? Eu já discuti muito isso muitas vezes. Existe muita má compreensão quando a gente fala sair do mundo. Parece que a gente está negando o mundo, parece que a gente não está querendo o mundo, tudo não presta. Peraí, né? A mística franciscana é justamente o contrário desse entendimento, né? Corriqueiro. Deixar o mundo aqui é deixar aquele mundo falso que eu estava vivendo. Não é deixar a matéria, deixar o corpo. Não, isso não pertence ao cristianismo, né? Não vou viver com as pessoas mais. Pelo contrário. Né? É assumir este mundo verdadeiramente como ele é. O místico não nega o mundo. Não nega o corpo, não nega a carne, não nega a matéria. É justamente o contrário. O místico assume de forma diferente do que estava vivendo. Vamos só comparar um pouquinho aqui na época de Francisco. O que o comércio nascente estava preocupado? Até o pai de Francisco, Pedro Bernardoni, o que ele estava preocupado? Com dinheiro, com lucro, com o crescimento do comércio, com a venda, com os negócios. O que é o dinheiro? Ali as moedas estavam ressurgindo, né, tomando força novamente. O que são elas? Né? Francisco vai dizer que era estrume, né? Mas por quê? Né? Se a gente pensar bem, até o estrume tem mais valor do que a moeda. Se a gente for pensar concretamente mesmo. Por quê? Aquele metal ele só é representativo, ele não tem valor em si mesmo. Mas nós colocamos valor nele justamente para o nosso ganho próprio, e aí gera divisões, e aí eu fico mais importante que o outro porque eu tenho mais metal, né? Se aquilo tem valor, eu tenho mais daquilo, então aquilo me faz mais rico, né? Só que a gente sabe que isso é uma ilusão, isso não é mentira. Aquilo ali não muda nada naquilo que nós somos, né? Como identidade profunda, mas nós nos enganamos achando que sim. E aí a gente cria um imaginário na nossa cabeça, no nosso coração, né? Todo contaminado, todo errado, do que eu sou importante, né? Porque eu tenho metal. Né? Eu tenho, ou hoje, não poderia falar, eu tenho conta no banco, eu tenho muito dinheiro, então eu sou importante. Né? Só que isto é criado justamente a partir do nosso egoísmo, né? Do nosso ego. Então, deixar o mundo é deixar essas coisas mentirosas, falsas. Né? Qual a consequência? Qual a certeza que eu tenho que isso é falso? Que é mentiroso?
né, que leva à ruína humana. Basta olhar a realidade. Né? A gente não precisa fazer muito esforço. Né? O que acontece hoje? Por que o planeta está sendo destruído? Por que as pessoas passam fome? Né? Porque a ganância nessas coisas, nessas mentiras, geram isso que nós estamos vendo, a morte. Francisco percebeu, no encontro com o mistério de Deus, essa falsidade generalizada praticamente, né? Generalizada. E ele disse, não, não deve ser assim. Só que ele não assumindo este mundo, desses homens e mulheres que queriam essas coisas, ele não se revoltou. Olha que coisa interessante. Essa mística é muito interessante. Porque ele poderia muito bem negar totalmente o mundo e se enclausurar, né? Criar um mosteiro só para os seus frades, lá se fechar, ficar lá só com Deus, né? Nem os monges fazem isso, que depois eu vou explicar em outros vídeos, tá? E negar tudo isso e viver na paz de Deus, né? Na santidade pura. Não. Se realmente é o toque de Deus, o toque do mistério, ele se tornou compaixão, né? Porque o mistério de Cristo é compaixão. Então, se eu negar aquele que sofre, eu não sou compassivo, eu não tenho compaixão, eu não estou na mesma dinâmica de Cristo. Então, aquela mística, na realidade, não é mística, só se for a mística lá do X-Men, né? Só se for aquilo, né? Só muda de pele, mas é mentira, né? Não, aquele que é tocado pelo mistério de Deus, porque lembra, o Verbo se fez carne, assumiu tudo aquilo que nós somos, tudo que nós somos. Então não se nega ao mundo. Não querer viver como aquele mundo não quer dizer que eu odeio as pessoas, que todo mundo vai para o inferno. Isso aí é de gente louca, é de gente que não fez a experiência misericordiosa de Deus. Aquele que encontrou com o mistério sente-se amado profundamente. E aí ele fala, eu quero também que vocês sintam isto. Quer que vivenciem isto. Que compreendam isto. Pelo menos, né, deixe que Deus acene, né, para este caminho. E aí Francisco compadece de todos aqueles que aí estão vivendo desta forma. Ele não se torna um ressentido. Pelo contrário, né? Perdoa, Senhor, porque eles estão enganados, né? Eles estão cegos. Perdoe, Senhor, né? Essa é a oração, né? Como Cristo fez essa oração na cruz. E quando se faz essa oração, esse tipo de oração, pedindo a misericórdia de Deus sobre todos, não é porque Francisco se achava melhor do que os outros. O místico tem essa vivência profunda de que diante do mistério, como diz lá o Rudolf Otto, ele se sente pequenino, né? Sente que é incapaz, sente totalmente humilhado na sua pequenez e percebe assim, nossa, como isto é muito maior do que eu. Como isso é muito mais grandioso do que eu. Quem sou eu agora para me arrogar que eu consigo viver sozinho? Eu não consigo viver sem isto. Eu quero isto, eu encontrei o tesouro. E eu quero mostrar agora para os outros, né? Então a mística não nega o mundo, né? Então vamos ver esse trechinho de Francisco de novo, o que ele vai dizer, ó. Detive por um pouco tempo e saí do mundo. De qual mundo? Para a gente não cair em heresia, não ser cátaro. Tinha um movimento cátaro na época, né? Sair daquele mundo que ele tinha criado para ele. E agora acolher o mundo na sua realidade, nas suas alegrias e dores. Bom, isso é um pouco, vamos iniciar assim, conversando um pouco sobre essa mística franciscana, que você possa assim também se abrir. É uma temática, é um assunto que requer mais coração do que razão, viu, gente? Não adianta a gente querer entender a mística com a cabeça, que a gente não vai entender. O que a gente pode fazer é procurar esses caminhos, esses trieiros, essas sendas, né?
que é aqui que Francisco vai apontando, e aí a gente percebendo como que a gente pode aproximar deste mistério, que é Deus. Então a mística só pode nascer aí, não em outro lugar. Tá bom, gente? Olha, paz e bem, bom estar aqui de volta, né? Aquele que aguentou até aqui, né? Abraço, compartilhe esse vídeo para a gente divulgar mais aí a espiritualidade, a mística franciscana. Tá bom? Paz e bem, e abraço e até mais. Tchau.